Olá pessoal, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um chat sobre estratégias quantitativas. Hoje é dia 7 de agosto de 2013, são 17 horas e 20 minutos. Aqui quem vos fala é o Ronaldo TG. A gente apresenta esse programa todas as quartas-feiras às 17 e XX. Se alguém estiver assistindo, puder me dar um ok aí no áudio e no som, eu já deixo direto no gráfico para não ocupar muita banda aí de vocês, para não ficar muito picotado. E sem mais delongas, o único comentário de hoje é que as empresas mais exportadoras aí, como Vale, CSN, acabaram tendo uma alta, talvez gerada aí pela alta do dólar, tal. Então, a alta do dólar é bom para quem vende, ruim para quem compra. Normalmente a nossa bolsa anda ao contrário do movimento do dólar, mas acho que esse é o único comentário relevante hoje. Vamos seguir aquele cotidiano que a gente sempre faz, de dar uma olhada no Ibovespa e depois olhando o Petro Vale e depois os pedidos dos amigos. Sintam-se à vontade para comentar, para fazer qualquer comentário, qualquer pedido, tirar dúvida, criticar. A gente está aqui para tentar ajudá-los. Primeiro, gráfico do Ibovespa já na tela. Hoje o Ibovespa fechamos com um candle de dúvida, um dia mais em dúvida aí, né? Beleza, agora sim. Agora, depois de uma perna de alta que testou a banda superior de Bollinger, teve cruzamento de média, o Ibovespa estava testando aí a média de 21 e era também um topinho anterior aqui na zona dos 48 mil pontos, 47, alguma coisa, sempre lembrando para quem considera fechamento ou para quem considera a máxima do candle. Então, a máxima é 47, o fechamento, quer dizer, é 47.610 aproximadamente, e a máxima é 48.053. Né? Como a gente sempre fala, é uma zona de preços, então tanto a média de 21 quanto esse 47.600 aí, 47.610 acaba sendo uma zona de suporte. No caso, após uma perda de alta, uma eventual correção, tem que testar a média de 21 mesmo. Teve um dia mais direcional, um dia de dúvida, um dia mais direcional, e hoje outro dia de dúvida. A diferença é que o volume nos dias de queda tem sido maior do que nos dias de dúvida. O interessante seria ter essa configuração mais ao contrário. De qualquer maneira, essa dúvida deixa a gente mais tranquilo na ponta de operação, no sentido do caminho do mercado. Se o Ibovespa perde a mínima de hoje, é muito provável venha testar o fundo aqui anterior nos 47.500 aproximadamente, 45 e 400, 45.500, que coincidentemente é a banda inferior de Bollinger aqui. Então, estatisticamente falando, seria um caminho mais provável aí do Ibovespa, um novo teste que, no fundo, que é praticamente o fundo da congestão, antes de voltar a subir. Ao passo que, se o Ibovespa rompe a máxima de hoje, a expectativa é que ele volte para testar lá o topo dos 49.700, 49.600 e alguma coisa, para daí decidir o que vai fazer, se é mais um teste do topo ou se é mais um teste do fundo. Como está como eu já comentei, a gente tem um topo mais alto que o anterior, mas ainda não tem um fundo, não sei, isso daqui seria um fundo secundário, não seria um fundo primário, o Ibovespa precisaria fazer um fundo primário para aí sim voltar a subir e engatar uma leve alta, mas já pela configuração aqui não vai ser aquela alta estonteante, vai ser uma alta mais moderada. Caso esse fosse o fundo, a gente traçasse aqui não gosto de fazer exercício de futurologia, mas caso esse fosse o provável fundo do Ibovespa aí, né, a gente já teria uma linha menos inclinada, né? Vamos só para
só fazer um exercício de futurologia em relação aos eventuais caminhos aí do Ibovespa. Colocar uma cor mais bonitinha, só para chamar atenção aqui. Então, já seria menos inclinado do que estava da outra vez, então seria uma alta mais lenta e, portanto, mais consistente, ou menos desvairada, vamos dizer assim. Então, esse é o caminho do Ibovespa, pelo menos a expectativa aí do Ibovespa com um prazo um pouco maior. No prazo um pouco mais longo, o objetivo é testar lá o topo dos 57 mil, mas caiu mais rápido e normalmente sobe mais devagar, né? Esse é um comportamento de preço mais normal aí em relação à movimentação de preço. Eu tinha falado do Ibovespa. É isso aí, gente. Se alguém quiser algum comentário sobre o semanal, é só pedir aí. Hoje a Petro teve uma movimentação também em linha com o Ibovespa. Minha visão de Petro aí é muito parecida com a do Ibovespa. Está numa zona de preços de resistência, né, de testando um topo anterior, aí nos 16,30, 16,40. Hoje fez a mínima em 16,10 e a máxima em 16,46, testando o fundinho anterior formado no final de julho, no dia 31, em 16,17 de mínima e 16,30 em fechamento. Hoje fez a mínima em 16,10 e fechou em 16,25, então praticamente no mesmo patamar de preço. Além disso, ainda testa a média de 21. Então, agora falando de uma ação específica, a Petrobras na mesma situação do Bovespa, caso perca a mínima de hoje em fechamento, ou para quem quiser considerar o fundo, caso perca a mínima do dia 31 de julho, em 16 e 17, em fechamento, o caminho mais provável é um novo teste, primeiro no fundinho formado aqui nos 15 e 57, e depois lá no fundo em R$ 15 redondo. O que sugere pelo menos esse teste nos 15 e 60, é a banda inferior de Bollinger aqui, a perda na média de 21, que indicaria o movimento de preço semelhante ao Ibovespa. Não tem um fundo principal mais alto que o fundo anterior ainda, se bem que aqui já dá para ser considerado um fundo, se bem que é um gap, né? Aqui é uma congestão, depois da perna de alta formou uma congestão, a perda dessa congestão sugeriria esse novo teste de fundo em 15,60 e depois em R$ 15. O mercado todo de lado, a Petrobras mais importadora do que exportadora, então a subida do dólar não é tão benéfica para a Petro como é para a Vale. Mas o mercado, obviamente, depois de uma boa perna de alta aí dos 15 até os 17, subiu R$ 2 em 15, né? Então já dá uma boa R$ 2,15, daria mais ou menos uns 8% aí, já dá uma boa aliviada. Agora, parando para pensar no que vai fazer, se vai continuar subindo, se volta a testar mais um fundo, e aí sim forma-se um fundo principal mais alto que o fundo anterior. O novo teste do fundo lá em 15 não seria muito benéfico, só confirmaria a tendência lateral da Petrobras por mais um tempo, mas já nos daria limites, né? Então aqui o limite da Petrobras é os 15 no fundo e os 17,10, 17 alguma coisa, que além de ser o topo anterior, é a retração de 38,2 do movimento de queda. Então, praticamente seria uma correção. A Petrobras não teve força nem para chegar nos 50% de correção da perna de baixo. Então, para pensar, já temos os limites. Rompeu para baixo, seria stop pelo menos, ou acho que uma venda um pouco arriscada aí, talvez com o objetivo aí dos 16 para os 15, mas não sei se seria o caso de vender, de abrir uma posição vendida. Mas para quem trabalha num prazo um pouco mais curto, a perda dos 16 e 17 geraria um teste lá nos 15,60 e depois nos R$ 15. Essa é a visão do Petro. Ao contrário, se ela romper a máxima de hoje, ela pode vir testar novamente os 17. A máxima de hoje foi 16,46, 16,46 para 17 também não chegaria a ter uma relação de custo-benefício tão boa. Lembrando que qualquer operação desse tipo, de rompimento, assim, seria uma compra de suporte com o objetivo de vender na resistência e stop abaixo da mínima de hoje, sem muita invenção de moda.
Isso é o que tem para a Vale. Se alguém quiser mais algum comentário, por favor. Da Petro, quer dizer. Agora vamos ver a Vale. A Vale hoje, um destaque positivo, né? Teve uma boa alta, mesmo no caminho do mercado aí, teve uma boa perna de alta aí, lá dos 25,50 até os 29,30. Agora corrige mais lateralmente do que todo o mercado, do que a própria, do que o próprio Bovespa, do que a própria Petro. Vem testar a média de 21, a média de 21 está bem próximo, e hoje um volume bem alto em Vale, no mínimo até os 29,33 aqui, que seria o topo, né, dois topos anteriores, formando aí mais ou menos um oco invertido aí, mas antes de ser um oco invertido, seria um pivô de alta no diário, o que daria, além do teste da média, né, a média curta já cruzou a média de 21, se aproximou da média de 21 e agora abre de novo, um rompimento aqui seria bem interessante, já que a média de 21 está próximo, os volumes estão bem, também estão altos. Os caminhos da Vale, amanhã testa, muito provavelmente testa essa zona dos 29,30 aí, 29,33 de máximo e 29,25 em fechamento, e daí decide se rompe de vez ou volta e perde a mínima aqui. O fato é que, mesmo no eventual rompimento aqui, a Vale estaria fazendo um pivô de alta, mas como a queda foi toda dentada, vamos dizer assim, cheia de zigue-zagues, é esperado que a alta da Vale também seja cheia de zigue-zagues, com vários pontos de teste aí. Esse monte de gap que ela tem ao longo da queda, vamos dar só uma recarregada aqui para não estar falando besteira, esse monte de gap aqui muito provavelmente vai ser fechado e a Vale vai testar lá os 33,50 novamente. Não sei em quanto tempo, que eu não tenho bola de cristal e nem pretendo ter bola de cristal, mas o objetivo de qualquer movimento de alta da Vale, a priori, num curto prazo, seria lá a zona dos R$ 33,60, R$ 33,50, que é o topo da congestão antes de começar a queda. Ao passo que essa queda vai encontrar vai ser mais encrencada, ela também vai ser cheia de zigue-zagues, ela vai dar umas esticadas e voltar para testar. Lembrando que sempre quando temos um movimento de alta aí nas ações, a média de 21 tem que funcionar como suporte, assim como serviu como resistência na perna de queda. Aparentemente, a Vale está mais bonita do que a Petro, aí, falando das duas blue chips do mercado. Uma que a gente estava acompanhando, já comentou nas 2 ou 3 semanas anteriores, foi a BTOW3. A gente já estava meio acompanhando, ela subiu, caiu, hoje subiu de novo. Vou colocar aqui no... Vamos ver se eu consigo. Beleza. Consegui. Vamos lá. A BTOW, deixa eu dar um zoom nela aqui para cair. Depois de ter uma queda ali desde o final de maio, dos 12,30, dos 12,40 até 6,18, 6,16, no dia 24 de junho, fez uma boa alta. A gente cantou a bola não, mas a gente estava no chat aqui no dia da grande alta, uma compra de rompimento, um recuo até a metade do candle e assim continuou movimentando. Agora, depois desse movimento, todo esse movimento, fez um fechamento fora da banda de Bollinger, fez um fechou fora, fechou dentro, mas nada muito preocupante. Chegou a perder a mínima aqui. Eu comentei no chat que se no dia seguinte não reagisse, era para estopar a posição toda, e no dia seguinte ela reagiu com volume um pouco acima da média e formou-se a congestão, que vai dos 12,18 até os 10,60 aproximadamente. Agora a congestão estando formada, se bem que não é uma congestão tão simples, porque ela chegou a perder a mínima aqui e depois ameaçou romper a máxima hoje, mas não rompeu. Hoje fez máxima em 12,60, mas fechou 12,16, que é exatamente nos 12,17, que era a máxima aqui da congestão. Então, o que a gente pode dizer, depois da perna de alta, que foi do começo de junho
até o final de julho, desculpa, do começo de julho até o final de julho da BTOW, ela congestiona, e congestão sempre é bom, né? A gente estabelece os limites, e hoje ela já fez o primeiro teste da zona de resistência lá nos 12,20, 12,17. Ela não conseguiu fechar acima, o volume hoje foi bem acima da média, ou acumulação antecipando um eventual rompimento dessa congestão aí. Eu não sei se com a alta de hoje, de 7%, ela teria força para continuar rompendo. O fato é que o rompimento da máxima de hoje, a superação da máxima de hoje, confirmaria o rompimento dessa congestão e levaria os preços, pelo menos, para a diferença dessa congestão. Então, vamos lá, de 10,60 para 12,10 é mais ou menos 11, é aproximadamente 1,50. Então, levaria os preços aqui dos 12,20 para 13,70 aproximadamente. Lembrando que um aspecto, não seria um aspecto negativo, mas esse patamar dos 12,50, entre 12,20 e 12,40 aqui, é uma resistência, estaria formando um imenso ombro, cabeça-ombro invertido. Como todos sabem, eu não gosto de figurinhas, mas o fato é que essa zona dos 12,40, 12, como agora é 12,20, né, entre 12,20 e 12,40, que é uma zona de resistência um pouco mais forte, talvez ela demore para superar, mas formando um imenso um ombro, cabeça-ombro aqui, e eventualmente no semanal deve estar mais claro ainda esse... Deixa eu dar uma diminuída. Isso. Ora, esse ombro, cabeça-ombro aí no semanal dá para ver talvez melhor. E o fato é que se ela a superação dessa zona de preços, ela tem uma resistência lá nos R$ 15,30, né, que seria a única resistência gráfica aí possível. Já que a banda de Bollinger está próxima desse patamar, a média de 200 períodos está próxima desse patamar, e talvez a superação dessa zona dos 12,50, 12,40, aí, 12,20, enfim, 12 um pouquinho, demore um pouco mais, já que é uma zona de forte resistência e aonde separa os touros dos ursos. Isso é só para dar o update aí na BTOW. Outra que a gente estava mais ou menos acompanhando era a CSN, né, junto com as siderúrgicas normais aí, né, com a Uzi Minas, com o Gerdau, etc. Achou fundo lá no 5,28, fez uma boa perna de alta. A gente comentou esse trade semana passada, um candle totalmente fora da banda de Bollinger. A perda mínima geraria, no mínimo, encerramento de posições, visto que estava bem distante da média de 21 e que ela poderia vir testar a média de novo. Ela fez uma boa caída, achou um fundinho aí na zona dos 6,40, 6,50. Agora a média de 21 já se aproxima. Muito interessante ela não perder essa média de 21 para poder engatar aí uma alta. Interessante também é que essa zona dos 6,40, 6,50 é o topinho anterior aqui. Então, pode ser considerado essa congestão em cima de uma zona de resistência, um pullback do rompimento dessa zona de preços, que foi até em gap aqui, né? Não interessa se é por causa do dólar ou não por causa do dólar, mas acaba sendo uma reversão de tendência aí, no caso, se ela conseguir permanecer acima da média de 21 e continuar o zigue-zague ascendente. A média de 200 está bem longe ainda. A primeira resistência será na zona dos 7,40 aproximadamente, que é um topinho anterior e é o topo da primeira perna de alta. A compra teria sido já no 6,40, né, que seria próximo da zona de pullback aí, esperando a média de 21 se aproximar para depois engatar em uma eventual tendência de alta. O aspecto negativo é que hoje teve um volume mais alto, fechou mais baixo do que abriu, e a acumulação indica um teste do fundo, no mínimo, aí, uma acumulação confirmando uma tendência de baixa, ainda não confirma a tendência de alta da CSN. E aqui, o teste da média de 21, ela precisaria voltar a subir para aí sim ter o aspecto ficar mais bonito. Mas também, assim como a Vale, assim como todas as exportadoras,
esses gaps aqui causados pela variação do dólar acabam atrapalhando muito o operacional. Eu, particularmente, acho que tem coisa mais fácil, e tem ações, tem ativos mais fáceis de, uh, de operar do que a CSN, os Minas. E, ao contrário de todas, que a gente também comentou semana passada, a Gerdau com movimento de alta mais consistente, né? Achou o fundo lá nos 11,60, 11,58, 11,60. Já tem uma boa alta, se aproximando dos R$15, 15,40. Corrigiu 3 dias e hoje teve mais uma boa movimentação ascendente. Os volumes da Gerdau também mais altos do que a média, já um pouco longe da média de 21 aqui dos preços, e pode ser que ela congestione um pouco mais de tempo e testar a média de 21 como suporte, a média se aproximando dos preços para eventual rompimento da zona dos 15,40. Mas ela graficamente está mais bonita do que a Uzi Minas e do que a CSN, evidentemente. Outro setor que chamou atenção hoje foi o setor elétrico. Também tivemos boas movimentações de preço. A gente faz tempo que não fala em setor elétrico. Uzi Minas, gráfico um pouquinho poluído aqui dos desenhos que eu já fiz, mas a Uzi Minas achou um fundo lá nos 18,40 e já chegou nos 21, praticamente nos R$22, e agora fez um recuo, perdeu a média de 21 aqui, achou perdeu um topo anterior, mas achou um suporte no topo anterior do anterior aqui. O fato é que ela pode congestionar um pouquinho para esperar a banda de Bollinger se aproximar nela. Hoje teve uma movimentação muito boa, volume um pouco acima da média, a acumulação ainda formando um novo fundo aqui, uma correção um pouco mais aguda da primeira perna de alta que ela teve, dos 18 até os 22, né? Mas ainda não bem congestionada em relação à queda que ela teve. Só ficaria realmente interessante se ela rompesse lá os 23,40, que é o topo da perna de queda que todo o mercado fez do final de maio até o final de junho. Mas aqui já dá para pensar em alguma coisa, né? Uma retração, testando a retração dos 60%, né? Dos 30%, mais dessa queda. Vou até tirar isso aqui que já não... Vamos tirar aqui, ó. Ela está testando a retração de 50% dessa perna de alta dos 18, né? Dos 18,50 até os 22. Aqui nessa zona de preço, mais ou menos R$20 é mais ou menos a zona de 50% da retração. O fato negativo é que ela já perdeu a média de 21, então ela teria que recuperar rapidamente, como aconteceu hoje, a movimentação do preço da CEMIG. Ela já teve uma boa recuperação hoje, com um volume parecido de ontem, que teve uma grande queda. Então, a indecisão, caso ela perca a mínima de ontem, né, caso ela perca os R$20, aí, 20,03, mas perca a mínima de ontem, tem tudo para testar o fundo de novo lá nos 18,40, 18,50. E com uma paradinha na banda inferior de Bollinger nos 19,60, que curiosamente é a média de 200 também da CEMIG 4. Vamos ver se a gente tem alguma pergunta. Não temos perguntas. Pessoal, por favor, fique à vontade. Se alguém tiver dúvidas, se alguém tiver qualquer coisa, por favor, não deixem de participar. Outra que tem chamado a atenção, que a gente também comenta no chat, uma boa empresa que a gente gosta muito, etc. Vamos lá. Marco Polo, Pomo 4, depois de uma boa perna de alta, de uma boa reação, formou quase uma pinça aqui, né? Fez um recuo, fez um fundo mais alto que o anterior, rompeu a zona de preço de topo aqui e agora congestiona em cima do topo rompido. Lembrando, e aqui hoje alfinetou a média de 21. Perdeu essa zona dos 6, se perder essa zona dos 6,40, sugere um teste no mínimo até a banda inferior de Bollinger. Tem um fundinho aqui da congestão interior, que é praticamente a mesma zona de preço
da banda inferior de Bollinger. Então, a diferença é de 6,20 para 6,15, né? Então, também é uma zona de preço, depois lá nos R$ 6. Mas congestão, como eu sempre falo, é bom. Compra de suporte tem stop, a vantagem do stop ser curto, mas a congestão não é tão grande assim, a congestão é dos 6,40, 6,43 até 6,73, né? Já dá aí uns bons porcento aí para brincar com essa congestão, aguardando o rompimento dessa zona dos 6,80. Mas logo depois já temos a resistência em 6,90 e depois só o topo lá em 7,27, né? Não sei se é topo histórico ou não, deve ser o topo histórico dela, mas essa movimentação, quando tem uma queda aguda e a eventual recuperação, é um movimento bem interessante aqui. Agora ela congestiona exatamente no próximo da congestão anterior aqui, né? Então, simetricamente falando, ela pode ficar mais um tempo congestionada, testa lá os 6,90 e depois o topo histórico em 7,30. Essa é a movimentação esperada de Marco Polo. Ver se tem alguma coisa. Setor de bancos também estava bem enroscado, né? Tivemos movimentação negativa aí, tanto no Banco do Brasil quanto no Itaú. Podemos dar uma olhada também, só para a gente falar um pouquinho de cada setor. Eu havia comentado na semana passada da congestão na BBAS, que foi o Leilton que perguntou, se não me engano, sobre o BBAS, que eu citei que não podia perder essa zona dos 22,30, 22,20, né, que era além da média, que a média ia se aproximar, mas que seria tanto a média de 21 quanto o fundo da congestão. E na segunda-feira ela perdeu em fechamento, mais ou menos, deixa eu ver quanto foi o fechamento, foi exatamente em cima, 22,20, e perdeu a mínima no dia seguinte, ontem, tendo uma movimentação mais negativa aí de 3,5%. O que é esperado, aí, pelo menos graficamente, para o Banco do Brasil, é que ela volte a testar pelo menos lá os R$ 20, 20, 25, 20, 30, que seria o fundo, com uma paradinha na banda de Bollinger aqui para pensar o que vai fazer nos 20 e 75, que também é uma zona, o fundinho aqui, né, intermediário formado, e o fundo principal lá nos R$ 20. Então ela tem como suporte primeiro os 20,75, que é a banda de Bollinger, é o fundinho anterior, e depois só o fundo principal. Ela ameaçou romper a zona dos 22,50, congestionou e perdeu a congestão. Então, isso não está tão negativo, e até isso não está tão positivo, pelo contrário, é bem desanimador, aí, graficamente falando, para o Banco do Brasil. E a perda da média de 21 sugere pelo menos o teste de algum fundo gráfico anterior ou a banda inferior de Bollinger. No caso do Itaú, do Itaú S.A., que é praticamente a mesma coisa. O que foi? Digitei errado. Não? Beleza. Itaú, só para não perder, já tem um monte de coisa traçada, eu preciso apagar esse monte de coisa aqui dela. Mas, enfim, se Bonatti está errado. O Itaú, depois de uma boa queda, igual todo o mercado, do final de maio até o começo de julho, final de junho, começo de julho, saiu lá dos 25,50, 25,60, achou um topo agora nos 29,60, 29,80, 29,85, deixa eu ver aqui, chegou quase 30, né, no dia da indefinição, e 2 dias mais negativos aí, e agora testa a média de 21 como suporte, né? Já teve a primeira perna de alta, recua e testa a média de 21. Hoje, apenas que o volume podia ser um pouquinho maior, assim, para dar uma segurança no trade, mas, de qualquer maneira, a superação da máxima de hoje, pelo teste, pelo candle de indefinição, ou pelo dia mais indefinido, em cima da média de 21, testa a média de 21 como suporte, a superação da máxima de hoje em 28,56 levaria a um teste lá nos R$ 30. Considero uma boa diferença aí, dá para fazer esse trade de suporte aí. Lembrando que, para quem quiser mais segurança, o stop ficaria abaixo dos R$ 28 ou 28,04, a mínima de hoje é 28,10,
também pode ser usada como um eventual stop. Então, superação para cima, testa a resistência lá nos R$ 30. Se perder essa indefinição, vem testar o fundo novamente, com uma paradinha no fundo intermediário em 27, que é também a banda inferior de Bollinger. O setor de banco também não tem estado muito animado aí nos últimos tempos. Então, já falamos do setor público BBAS, já falamos do setor privado ITUB. Se não tiver nenhuma pergunta, se não tiver nenhum questionamento, eu vou encerrando por aqui. Já 30 minutos, já está bom. É o nosso objetivo é falar 30, 40 minutos mesmo, sem cansá-los, sem ficar jogando muita conversa fora, tentar ser um pouquinho mais objetivo. Fora isso, a gente já comentou Petro Vale, já comentou Ibovespa, já falou de alguns destaques, né, as que chamaram a atenção mais positivo. Não vou perder tempo comentando o OGX, né, que está tendo movimentações mais aleatórias, mas já seguimos o que a gente estava meio acompanhando, como o Submarino, como a CSN e alguns setores como o banco e as exportadoras como Vale, Siderúrgica, né, Vale, CSN. E então eu encerro por aqui. Desejo boa noite a todos. Agradeço aí ao pessoal que assistiu. Vamos participar mais, gente. Isso aqui só existe por causa de vocês. E desejo a todos uma boa noite e todos... O mercado tem todo dia. Frio em São Paulo também tem todo dia. Grande abraço a todos. Até a próxima.